Boa noite, que a paz esteja com cada um de vocês, amém? Nós estamos aqui, vamos iniciar o culto dessa noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão porque nós estamos com um pequeno atraso por conta de problemas técnicos. Nós mudamos o cenário também. Tudo isso para confortar mais, para deixar o ambiente mais agradável. E nesse momento vamos adorar o Senhor. Culto bem-vindo, Espírito Santo. Vamos convidar o Espírito Santo para este culto, amém? Que Ele faça presença neste lugar, no seu lar. E que em nome de Jesus nós possamos ser edificados, transformados nessa noite, amém? Vamos adorar o Senhor. Oh
bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Nós te pedimos, faz de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez de novo, faz de novo Teu povo. ama-te mais uma vez de novo, faz de novo teu povo. Ama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos aqui, Senhor. Te desejamos aqui. Te desejamos aqui. Declare isso, que você deseja o Espírito Santo no seu lar, na sua vida. Convida o Espírito Santo, que Ele faça de novo presença no seu lar, na sua vida, no seu coração. Que Ele manifeste o poder dEle em você. Entenda, é o poder do Senhor que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós temos limitações, nós somos humanos, mas o poder do Senhor é perfeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos o teu templo, Pai. Nós somos o teu altar. Vem queimar em nós. Teu fogo arde, Pai, em nossos corações. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu templo, o teu sacrifício.
Pai, nós entregamos a nossa adoração e pedimos que o Senhor flua através da palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Nós te convidamos. A tua presença é importante neste lugar, ó Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz seja com todos. Glória a Deus. A mensagem que eu quero deixar para o seu coração hoje, para a sua meditação, é uma mensagem assim que eu necessito que você também tenha um compromisso com ela. Ela começa no capítulo 22, passa pelo capítulo 23 e termina no capítulo 24. E é uma mensagem muito forte que fala de um encontro inusitado. Porque se não fosse a desconfiança de um homem para quanto o povo de Israel, nós jamais teríamos essa mensagem. E é uma mensagem que nos ensina muito. E com toda humildade vou tentar transmiti-la para você. Mas anseio que você realmente leia em casa os capítulos 22, 23 e 24 de Números. Já iniciamos o culto com a adoração, com louvor. Então que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade entre nós. E que me use como um vaso em suas mãos para transmitir a mensagem. Amém? Abriu a sua Bíblia? Então vamos ler, não dá para ler muito. Vamos ler na abertura, Números 22, de 1 a 6, que diz assim: Glória a Deus. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Qual que era a situação? Guerra. O povo de Israel acabava de vencer os dois maiores reis de Canaã. E com aquela derrota, o rei de Moabe se sentia extremamente ameaçado. E quando o exército se reúne nessa posição, ele está se reunindo a norte do mar da Galileia. E dali partiu para a última empreitada e para a conquista de toda a terra de Canaã. E o rei de Moabe sentia que isso iria acontecer. E a destruição viria. Ele então procurou os seus meios para poder se resguardar. Mas vamos ler um pouco mais. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico, sério, diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, observa muito isso, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Que o Espírito Santo possa agir. Numa explanação breve do versículo 6, quantas vezes você se sente ameaçado por alguém dentro da empresa que se destaca mais, um funcionário novo que chega com a garra que você perdeu ao longo dos anos? Você se hoje posicionou como dono daquela posição. Você acha que ninguém vai tirar você. E você não observa que poderia crescer. Mas vem alguém com uma determinação de trabalho tão grande que te ameaça. Não é que ele está te ameaçando. Você se sente ameaçado. Moabe, nesse caso,
líder e rei dos Moabitas, ele se sentia ameaçado. Mas Israel estava olhando para outro lado. Moabe estava à direita, ao sul. E eles iam atacar o norte e destruir tudo pela frente para conquistar o restante da terra de Canaã. Mas Moabe se interpôs no caminho deles. Será que não é a sua situação hoje? E qual que é o problema aqui? Moabe procura um profeta, que era um adivinho, mas era um cara que se vendia. Era um sacerdote que se vendia, que entregava profecias e amaldiçoava ou abençoava de acordo com aquilo que lhe pagavam. Isso é um falso profeta. Isso é usar os dons de Deus. E os dons de Deus são para edificação, não são para ganhos financeiros. Se há resultados financeiros, é resultado de um trabalho sério, honesto e bem organizado. E nunca se deve ter a visão de pegar os dons de Deus e usurpando deles, usá-los para a nossa própria locupletação, para que sejamos mais ricos, sejamos mais bem-aventurados em alguma coisa. Os dons são do corpo de Cristo e os dons são para usarem a benefício da humanidade. Vamos continuar. A história de Balaque e Balaão, vou te falar um pouco. Balaque quis contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Entretanto, o Senhor lhe disse: não poderás amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque é povo abençoado. Um povo que é abençoado por Deus está protegido por Deus. Deus permite Balaão seguir para encontrar-se com Balaque. Ele aceita a viagem, mas envia um anjo para interceptá-lo. Naquela caminhada de Balaão para chegar até Balaque, havia prometido ele muito ouro, muita prata, desde que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E ele afirmava: eu só posso falar o que Deus determina. Eu só posso fazer o que Deus me permite. Eu não posso ir além um passo daquilo que Deus... Mesmo sendo um falso profeta, ele temia ao Senhor, porque o Senhor fez com que a mula dele falasse com ele, que a mula dele agisse de uma maneira impossível e absurda. E ele vem a entender que a razão era que havia um anjo pronto para matá-lo, se ele pronunciasse uma palavra que Deus não havia colocado na boca dele. Olha, isso é muito sério. É um aviso extraordinário para nós, para os sacerdotes. E há sacerdotes que amaldiçoam. Talvez você não seja evangélico, talvez você seja sacerdote de alguma outra condição religiosa, mas saiba que você tem dons que são de Deus, dons que são para o corpo de Cristo, e que você deveria vir para o corpo de Cristo e deveria, aí sim, servir ao Deus Todo-Poderoso. E Ele trará muitas bênçãos à sua vida. Nós vamos ver essa atitude também com Balaão. Vamos prosseguir. Só diga aquilo que eu te mandar dizer, disse o Senhor no versículo 35. Para o capítulo 23, nós temos a primeira profecia de Balaão, segundo a vontade de Deus, porque ele só falava o que Deus queria, mas a intenção do coração dele não era aquela. Um servo de Deus deve ter cuidado com o que fala, sabendo que o Senhor determina que cada filho da promessa é também uma bênção em suas mãos. Se Deus te chama, se Ele te colhe, se Ele agora tem em você um filho, você passa a ser o filho da promessa. Agora você é salvo em Jesus Cristo. Sabe o que ocorre? Você é uma bênção. Então como que uma pessoa que é uma bênção pode amaldiçoar o outro? Não deve, não pode. Não é para isso que o Senhor determinou a sua chamada. Tal ele fala com Balaão. Vamos ver isso. O versículo 10 diz assim: glória a Deus. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia numerar a quarta parte de Israel? Tamanho era o povo de Deus.
Que morra eu, disse Balaão, na sua profecia, a morte dos justos que há entre eles. Balaão reconheceu que eles eram justos, justificados por Deus, e que era impossível tocar neles. E seja o fim da minha alma como o fim da alma deles. Ele sabia que havia uma salvação para o povo de Israel, uma salvação que o Senhor havia determinado, e ele ansiou isso para a vida dele. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou pela primeira vez o povo de Israel. Mas ele foi contratado a peso de ouro e prata para poder amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus nos protege. Segunda profecia diz assim: ele abençoou e não posso mudar isso. Está no versículo 20, porque não podemos ler tudo. O versículo 23 diz assim: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Proteção de Deus, resguardo de Deus. Como que tem gente que está em Cristo e ainda teme essas coisas? Que se levantarão, com certeza, que haverão invejosos, cobiçosos, ansiosos, pessoas se interpondo no nosso caminho, com certeza, para nos corromper, nos destruir, nos levar para situações terríveis, com certeza, mas o Senhor é conosco e o livramento virá. Aleluia. Também você pode analisar isso em Gênesis 12, versículo 2 e Efésios 2:10. Mas nós temos que ir para a frente. Balaão era um falso adivinho. Balaão era um profeta que se vendia, era mercenário. Ele profetizava de acordo com o que recebia para isso, mas dessa vez Deus interpôs um anjo no caminho dele e disse para ele: diga apenas o que eu quero que você fale. Portanto, eu vou colocar as palavras na tua boca e elas serão repetidas por ti. Glória a Deus. Se envolvia em magia. Segundo Judas, versículo 11, porque tem um capítulo só, o meio-irmão de Jesus, o que ele fez? Ele vendeu o seu talento. Ele pegou os dons de Deus e negociou. Ele fazia isso diretamente. Mas dessa vez Deus não permite. Dessa vez Deus se interpõe no caminho dele. E ele buscava Deus na presença de todos com feitiçaria e com magia. Mas haverá um momento que ele vai cruzar precisamente com o Senhor. Isso é perturbador, você não acha? Olha o capítulo 24 que diz: desta vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo não recorreu como nas outras vezes. Amém? A adivinhações e magias, a feitiçarias, mas voltou sua face para o deserto, sem nenhuma mandinga. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus o tomou, para que mais uma vez ele profetizasse. Agora ele deixa a magia, ele deixa as adivinhações, ele deixa a feitiçaria e ele se entrega nas mãos do Senhor, porque viu que aquele povo tinha algo de muito especial, conforme ele declara na sua primeira profecia que nós lemos. E ele, lá no versículo 10, capítulo 23, e ele sente a condição de que agora ele precisava se entregar ao Deus poderoso por completo. Quem é você? Que tipo de vida você tem? Quais são as suas atitudes diante do Deus Altíssimo? Você tem dons e talentos de Deus? Você tem habilidades que Deus te deu? Por que você não está servindo a Deus? Por que você está enterrando isso? Socando em algum lugar? Por que você está negociando esse negócio de Deus? Pegando o que é de Deus e fazendo disso um comércio? Olha, querido, Deus não aceita muito bem isso. Não aceita nem com prazer. A situação de Balaão, nós não vamos chegar nela, porque não temos tempo. Mas aqui ele tem um encontro, finalmente, verdadeiro com o Deus Altíssimo. E isso é importante. Quando deixa de recorrer a adivinhações, magias, feitiçarias, o Espírito de Deus veio sobre ele, passou a abençoar e profetizar a palavra do Deus Todo-Poderoso, conforme nós acabamos de ver no capítulo 24, versos 1 e 2.
que nós vamos aprender então? Me perdoe, mas não podemos ir muito longe. Primeira coisa, aleluia. Deus não é ser humano para que minta. Nem filho de Adão, quer dizer, filho do homem, para que se retrate. Ele não mente, ele não falha. Acaso ele promete e deixa de cumprir? O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Afirma que faz e não realiza? Ele é preciso, ele é verdadeiro. Portanto, recebi uma ordem, disse Balaão, para abençoar. Ele abençoou. Eu não posso mudar isso. Então nós vamos aprender com Balaão, com a história de Balaão e com Moabe, algumas coisas extraordinárias. Até aqui o povo de Israel, primeira coisa, tem o nome de Deus como Elohim. Elohim significa, via de regra, Senhor. Então era um tratamento decoroso, respeitoso para com o Senhor. Mas agora, no capítulo 23, verso 5, me parece isso, verso 5, nós temos uma revelação que não havia na Bíblia até agora. Até esse momento. Agora vem o Deus Redentor. E o nome dele é Yahvé. Agora nós temos a presença do Deus Redentorista. E aonde nos leva isso? Até aqui o povo de Israel tem o nome de Deus como Elohim, ou seja, Senhor. Em Números 23, 5, se apresenta o nome de Deus como Yahvé, o Deus que se revela como Redentor dos que nele creem, de todo o coração. Os que nele creem, de todo o coração, com toda a confiança, o que aponta para o Cristo, o Messias, nosso Senhor Jesus, que é o nosso eterno Redentor. Nós temos agora o primeiro apontamento dentro de uma história onde um falso profeta tem um verdadeiro encontro com Deus. Isso só é possível na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Segunda coisa que aprendemos. Uma grande lição podemos tirar do texto. A cobiça e a avareza exercem um fascínio sobre nossos corações e procuram tirar Deus do comando central das nossas decisões. O capítulo 23, versículo 29 diz assim, aleluia. Balaão então instruiu a Balaque. Ele estava querendo resgatar o dinheiro que ele estava perdendo. Era muito ouro e muita prata. Me acompanha. Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Ele tentava com isso iludir a Deus e ficava provocando a Deus em cada montanha que ele ia. E ele foi na principal das montanhas do deserto. Subiu lá. E lá, mais uma vez, ele fez 3 vezes essa oferenda para Deus. Ele apresentou em holocausto os touros e os carneiros, para ver se Deus permitia que ele ganhasse aquela grana. Sabe o que ocorre? Há um fascínio muito grande sobre nossos corações. Do quê? Movidos pela avareza, movidos pela cobiça. Nós temos que tomar cuidado quando temos acesso a uma vida melhor, a uma condição melhor, de não mudar o caráter. A roupa melhor não pode mudar você. Você tem que procurar continuar em humildade, andar em sinceridade, não desfazer das pessoas. Porque nem todos terão a sua sorte. Nem todos vão trabalhar como você trabalha. Nem todos tiveram acesso aos estudos como você tem. Nem todos têm a têmpera para trabalhar dia e noite conforme você trabalha. E alcançou grandes coisas nessa vida. Mas todos merecem respeito e carinho. E o que pode ocorrer é você se deixar levar. O versículo 15 ainda do capítulo 23 diz assim: Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto do teu holocausto, que é esse que eu acabei de ler,
enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Não dá para enganar Deus, não dá para iludir a Deus, mas Deus foi suportando Balaão na sua loucura, na sua insensatez de querer se vender, de vender os dons que Deus deu para ele a serviço dos inimigos do povo de Deus. Isso é impossível. Terceira coisa que aprendemos: não existe nada que o ser humano possa fazer que altere a vontade expressa de Deus. Versículo 12 diz assim, aleluia: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Não tem como mudar. Por quê? Porque o Senhor não é Deus que mente, não é Deus que engana, não é Deus que volta atrás nas suas promessas. Ele é determinado e ele orienta com precisão. Versículo 18 ao 23 que nós acabamos de ler. Quarta coisa, é vital a obediência a Deus. É aonde nós falhamos, querido. É aonde nós erramos. É vital, quer dizer, vai cuidar da condição de vida, de excelência, a obediência a Deus, ainda que seja contra a nossa vontade. Porque a obediência de verdade é quando ela ocorre contra a nossa vontade. Custe caro ou nos faça sofrer a princípio. Nós temos que entender que o Senhor anseia para que nós venhamos a obedecê-lo. Por quê? Balaão, quando olha para o povo, no versículo 10 e 11, ele vê um povo justo, um povo que teria uma morte física, mas não espiritual. E no versículo 11 diz assim: o que fizeste, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declarastes bênção sobre eles, porque na verdade aquele que foi abençoado não pode ser amaldiçoado. Palavra de Deus. Quinta coisa que aprendemos: é uma total futilidade mostrarmos aquilo que não somos. Não dá, irmãos, para montar uma aparência e em cima dessa aparência viver. Isso traz desequilíbrio mental, psicológico. Isso confunde qualquer um. Imagina quem anda conosco. Vai saber quem nós somos. Especialmente darmos a aparência de humildes e piedosos, quando nosso real comportamento diário é todo ímpio e pecaminoso. O versículo 10 na fase C diz assim: que morra eu a morte dos justos que há entre eles. Ele sabia que o povo de Israel tinha sido justificado por Deus e ele deseja ser justificado. Então ele anseia aquilo que eles têm: a justificação, andar em verdade. Glória a Deus, que só é possível em Jesus Cristo. Sexta coisa que aprendemos: o povo de Deus não pode aceitar e participar do sistema mundial de valores. Por quê? Também Balaão nos ensina. Aleluia. Aqui diz, no versículo 9, na fase B: eis um povo que vive separado, santificado. E separado é a mesma coisa. E não se considera como qualquer nação. Não é para se orgulhar, mas quando você tem Jesus, quando você aceitou Jesus, batizou nas águas, você cumpriu a formalidade bíblica que te eleva à condição de filho de Deus. Não é para seu orgulho. É como mudar de roupa, é como mudar de emprego para uma coisa melhor ou um cargo melhor. Você deve permanecer na sua humildade, porque é a sua humildade que vai determinar a bênção sobre a sua vida, e o orgulho vai afastar o Senhor e ele vai começar a resistir até as suas orações. Amém? Sétima coisa que aprendemos: em Cristo estamos livres do preço do pecado e da morte eterna. O Salmo 32, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem
o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Mas diz mais, Gálatas 3:27 nos diz assim: oh glória! Pois todos quantos, eu vou começar com 26, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis. Aquele povo estava totalmente resguardado, protegido e defendido por Deus. E nós ainda temos Filipenses 3:9, depois você pode pesquisar. Oitava coisa que nós aprendemos, e no meu mover do Espírito Santo, no meu coração, no meu entendimento, a última. Mas leia o texto, você pode depreender muito mais dele. Estamos sob a proteção do poder de Deus e de sua generosidade em nos fazer prosperar. O povo de Deus agora, lá no capítulo 22, versos 1 e 2, você vai ver, ele se posiciona ao norte do mar da Galileia, se ajunta, e o terror estava em todas as nações em volta. E eles avançam para a guerra, para a tomada de toda a terra de Canaã. Isso após derrotarem os dois maiores reis de toda a terra, com exércitos inumeráveis, porque o Senhor era com eles. Prosperavam abundantemente sob a proteção e o poder de Deus. Os versículos 21 a 23 diz assim: o Senhor não olhou para as ofensas de Jacó. Olha para você ver o perdão de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Nem para os erros encontrados em Israel. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Que frase fantástica! O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Quando o leão está sob a condição de vigilância, ninguém ataca, ninguém se move, ninguém faz nada. A proteção é perfeita. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado no meio deles. Amém? Assim como nós aprendemos hoje que um homem que profetizava no nome do Senhor, mas vendia a sua capacidade, seus dons, colocava a serviço de outros, mas com interesse financeiro, com interesse de ganhar dinheiro, com interesse de prosperar, ganhar favores. Agora ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele não precisa de adivinhação, ele não precisa de magia, ele não precisa de feitiçaria, ele não precisa usar de nenhuma coisa para mover a presença do Senhor para si. E aí ele consegue fazer isso simplesmente se entregando nas mãos do Deus vivo. Quem sabe você é um grande sacerdote de Deus, mas está a serviço de si próprio, buscando sua própria vantagem. E Deus está te chamando nessa noite e mostrando para você que os dons são dele e que ele anseia que você os use no corpo de Cristo. A minha oração é para que você entenda a situação de Balaão e não haja como Moabe, que foi contratar um adivinho, um falso profeta, um mágico, um feiticeiro, para poder livrá-lo dos seus inimigos. Quanto aos nossos inimigos, devemos orar por eles e abençoá-los. Deus te abençoe. Deus.
clamor do rei estava no meio daquele povo. O clamor do rei está dentro da sua casa? Sai da sua boca o clamor ao rei, porque o rei da glória não é outro senão o Senhor Jesus. Convido você a estar conosco domingo, lembrando que os cultos presenciais estão em atividade na Quadrangular São Dimas, aqui em Conselheiro Lafayette. A Quadrangular Kids está funcionando tranquilamente, com perfeição também, paralela aos cultos das 9 da manhã, às 4 da tarde e às 19h30. Você é nosso convidado para adorar, louvar e glorificar ao Senhor. E estaremos também transmitindo pela internet às 19h30 domingo próximo. Amém? Uma honra, um prazer, uma graça podermos entrar no seu lar, podermos chegar até você e levarmos a mensagem de Deus em louvores, e mediante a palavra, a mensagem do Senhor. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco. Deus abençoe a todos.